aí também o termo. É, Na aula passada nós vimos alguns conceitos fundamentais no mercado, já creio que está bem claro o que é Forex, como é que funciona o mercado, por que o mercado funciona e mais outras questões. É, Hoje, temos essa agenda aqui. Vamos falar o que é Forex, já falamos na aula passada, já explicamos. Vamos falar sobre principais seções do mercado, que é uma questão fundamental para qualquer pessoa que está a iniciar, tem que saber é, quais são as principais seções que existem no mercado, os pares de moedas, o que são moedas, como é que são formados as moedas, principais pares, volume de negociações no mercado. Isso tudo aí afeta no momento da análise, quando você pode entrar no mercado ou não, vais percebendo. Depois vamos aí ter esses conceitos básicos, né? E, por último, preço, como ele se manifesta, tipos de gráfico, comportamento do preço. E durante todo esse processo aqui, se nós não conseguirmos terminar nesses 40 minutos que vamos ter aqui, vamos prosseguir com o mesmo tema na próxima aula, porque tem que ter aqui um espaço para dúvidas, né? Para ver se estamos a andar, estamos a caminhar como deve ser. O que é Forex, basicamente, nós já vimos isso na aula passada, e também essa parte de intervenientes do mercado, já vimos na aula passada, que eu já tinha explicado que tem os bancos grandes na hierarquia, estão primeiro os bancos grandes, depois tem as EBS, depois tem os small banks, a seguir os retail market maker, o último somos nós, que somos traders de varejo, que é aqui retail traders, essa parte aqui é a última. E eu já havia explicado aqui como é que as coisas funcionam e por que que os grandes bancos acabam influenciando de alguma forma o mercado e por que que nós temos que basicamente seguir a onda dos grandes bancos. Então, vamos começar aqui com as principais seções do mercado. Existem 4 seções no mercado Forex. O que são sessões e por que existem as sessões? Muito simples. Porque as bolsas que são negociadas, os, as moedas, estão em diferentes países. E estando em diferentes países, consequentemente em diferentes continentes, o fuso horário é diferente. O fuso horário é diferente, ou seja, agora que aqui são 20 horas, provavelmente nos Estados Unidos sejam 15 horas, 15, 16 horas. Então, esse fuso horário, essa mudança de horário faz com que o mercado de Forex esteja aberto 24 sobre 24, porque enquanto uma sessão fecha porque já anoiteceu, as pessoas já foram a casa descansar, outro lado está a amanhecer, estão a abrir as sessões. Então, quais são essas 4 sessões que existem? Tem a sessão de Sydney, Austrália, que é na Austrália, a Bolsa de Valores da Austrália, é uma das sessões. Tem a sessão de Tóquio, tem a sessão de Londres e tem a sessão de Nova York. Então, essas 4 sessões perfazem o mercado Forex. E o que acontece? Por exemplo, em Londres, se às 8 horas de Londres o mercado já abriu, até lá para as 14 horas, para nosso horário moçambicano, até lá para as 14 horas, nos Estados Unidos está a amanhecer. O pessoal está a sair de casa, está a se preparar, está a ir no job. Consequentemente, o mercado está a abrir nos Estados Unidos. Ou seja, enquanto em Londres o mercado já abriu há mais ou menos 8 horas atrás, o pessoal já comprou, já aqueceu, já fez muita coisa. A sessão de Nova York abre às 14, que são 14 horas locais, que são mais ou menos 8 horas nos Estados Unidos. E, nesse momento, e assim sucessivamente, até lá para as 17, abre a sessão de Tóquio, fecha a sessão de Nova York, porque as pessoas já negociaram das 8 de Nova York até lá para as 12, 13, 14 horas e já estão a sair, já estão a largar, o mercado já está leve. Enquanto isso, abre a sessão de Tóquio. O mercado já está leve, já está a escurecer, o pessoal já está a fechar
abre a sessão de Tóquio e depois vai a de Sydney. Então, nas sessões funcionam dessa forma, ou seja, qual é a importância de você entender as sessões? As sessões estão relacionadas com o par de moeda que você está a negociar, porque a volatilidade, o que é volatilidade? A oscilação, o volume de negociação existente em uma sessão difere do volume existente em outra sessão. Ou seja, o volume de negociação de Sydney é diferente do volume de negociação de Nova York, é diferente do volume de negociação de Londres e de Tóquio. Por exemplo, nós sabemos que a maior moeda do mundo atualmente é o dólar. As pessoas compram e vendem em dólar. Então, basicamente, o volume de negociações em dólar é maior. E onde é que se negocia dólar? Qual é a bolsa de valores de dólar? É a de Nova York, que é a dos Estados Unidos da América. Então, basicamente, a volatilidade será muito maior na seção de Nova York e na seção de Londres, porque elas perfazem grandes economias do mundo e que têm moedas extremamente utilizadas mundialmente. Então, a seguir Tóquio, depois Sydney. E isso faz com que você perceba, se eu estou a negociar uma determinada moeda que tem dólar, estamos a entrar na seção de Nova York, eu tenho que olhar as tendências e os comportamentos do dólar para eu entender qual será a volatilidade existentes no mercado. Então, quais são os melhores momentos do dia para operar? Isso depende de cada um. A pessoa pode operar quando quiser, mas é muito bom operar quando há volatilidade. Por quê? Porque você faz suas operações muito rápidas, mas volatilidade também é risco. Então, você tem que ter aí um controle de risco. Nós vamos falar nas próximas aulas. Portanto, o que tem que ficar é o seguinte: as melhores sessões para negociar, você pode negociar Londres ou Nova York, que são as sessões que movimentam a maior parte dos pares principais e que são pares que pagam mais também e que têm alta volatilidade. Então, você pode negociar sessão de Nova York e Londres, porém não estás impedido de negociar Sydney e Tóquio. Não estás impedido de fazer análises no período da noite, de fazer análises de compras no período das 1 hora, 2 horas, 3 horas da madrugada. Você escolhe como quer negociar. Porém, se você quiser ter melhores momentos, New York é um bom momento porque há maior volatilidade, há maiores pares que o dólar é a moeda de cotação ou a moeda base, há maiores pares que o GBP, né? Posso, Lúcio? Yeah, yeah. Consegues me ouvir? Consegues me ouvir? Felipe, consegues me escutar? Escreve lá uma mensagem, pelo menos, só para eu ter ideia de que estás me a escutar. Yeah, podes escrever Posso, uma Lúcio? mensagem aí. Sim, epá, eu não estava a perder. Não estou a lhe perceber. Não estou a lhe perceber. Não. Ok, o cara saiu. Acho que a rede não está nada por aí. Ok, vamos esperar ele voltar. Então, basicamente, Felipe. Então, Felipe, me escutas agora? Consegues me escutar agora, Felipe? Que tal? Consegues me ouvir? Escreve lá uma mensagem. Sim, consigo te ouvir. Sim, Ok, estamos sim, juntos. estou a te ouvir. Vou fazer uma repetição aqui básica. Posso, Lúcio? Yeah, yeah.
Sim. Yeah? Felipe, estou a escutar. Sim, gostaria que voltasse no slide de sessão. Tá certo, vou fazer isso. Está me escutar? Yeah, estou a escutar Tá perfeitamente. bom, obrigado. Ok, consegues ver a tela? Consegues ver a tela? Felipe, preciso da tua confirmação para eu continuar. Consegues ver a tela? Ok, Sim, vamos lá. consigo. Ok, certo. Então, como eu dizia, as sessões, as principais sessões, existem quatro sessões principais no mercado Forex. Por que existem essas sessões? Essas sessões existem porque existe um fuso horário, ou seja, por exemplo, aqui é noite, em outros países é dia. Então, enquanto uma sessão abre, a outra fecha. Porque em outro sítio as pessoas estão a acordar, as pessoas estão a ir trabalhar. Por exemplo, agora são 20 horas, nos Estados Unidos devem ser 14, 15, 16 horas por aí. Isso faz com que o mercado Forex seja 24/5, ou seja, esteja aberto 24 horas, porque enquanto uma sessão fecha, outra está a abrir. Quais são essas sessões? Nós temos quatro principais. Sessão de Sydney, que é a Austrália, tem sessão de Tóquio, tem sessão de Londres e tem sessão de Nova York. Então, essas sessões perfazem, na Nova York, por exemplo, quando está a amanhecer, as pessoas estão a ir trabalhar, o mercado está a abrir, há muita volatilidade. Aqui em Moçambique são lá para as 14 horas, que lá são 8 horas. E nós conseguimos ver na sessão de Londres, quando os Estados Unidos está a fechar, aliás, na sessão de Tóquio a abrir, porque o pessoal dos Estados Unidos já trabalhou das 8 horas até 14, 15, 16 horas, já estão a sair. Então, Tóquio está a abrir. Então, você pode negociar em diferentes pares, baseado na sessão. Mas por que é importante você escolher os melhores momentos do dia para operar? Isso é muito simples. Existem alguns pares que estão correlacionados com as sessões. E o volume de negociação de um par, de uma moeda, depende muito também da sessão. Por exemplo, na sessão de Nova York, obviamente que o dólar estará em alta negociação. E todas as moedas que tiverem o dólar como uma base ou uma moeda de cotação, ou seja, num dos lados ter o dólar, também estarão em constante movimentação. Estarão em constante e em grandes volumes de movimentação. Então, a sessão de Nova York acaba sendo uma das sessões com maior volume de negociação e o dólar acaba sendo a moeda que se negocia mais no mundo. Então, sessão de Nova York seria, nesse caso, um dos melhores momentos para tu negociar, já que a volatilidade está ali, já que o volume também está ali, e já que você pode fazer tuas sessões, ou seja, tuas operações mais rápidas ali por causa da volatilidade do mercado naquele momento. Daí tem a seguir a sessão de Londres, que é a segunda mais volátil depois de New York. Por quê? Porque lá tem libra esterlina. Libra esterlina também é uma moeda forte no mundo e Londres é uma capital importante no mundo. Isso faz com que haja grande volume de negociação na Inglaterra, nesse caso, Londres, que é a bolsa que é negociada. Temos aí no Japão, Tóquio. Japão temos o ien japonês. O ien japonês é uma das moedas importantes também no setor de Forex, porque é uma das moedas que se negocia mais. Então, acaba sendo uma seção importante. Ou seja, você não está impedido em escolher aonde quer negociar. Porém, se você quiser, através dessa confluência de volume de negociação, pares relacionados com a sessão em questão, você pode negociar qualquer sessão. Mas como é que eu sei que estamos em sessão X?
olha a hora, olhar o horário, a hora. Se forem 14 horas, estamos a entrar na sessão de Nova York, vai até às 17. Se forem 8 horas, estamos a entrar na sessão de Londres, até lá para as 13h30, 14 horas, é que fecha a sessão de Londres. Então, olha o horário, assim como você vai perceber a noção das sessões. Então, é basicamente isso. Vou seguir. Ok, então, aqui nós temos a questão da moeda. Tendo passado a questão da sessão, temos aí a questão das moedas. As moedas, elas estão divididas em pares. Não se negocia apenas uma única moeda no Forex. Você negocia moedas em pares. Então, nessa negociação de moedas em pares, nós temos a moeda base, que é esta aqui, a moeda base, que é esta, BP aqui, essa primeira é a moeda base. Esta é a moeda base. Consegues ver aí onde estou a anotar? Vou mudar de cor aqui. Esta é a moeda base. Esta é a moeda de cotação. Sim, sim, consigo ver. Consigo ver, sim. Que é o preço deste par. Então, a junção da moeda base e da moeda de cotação, que é dólar, forma um par. Forma um par. É o que chamamos de par. Quando você sempre escuta par, esse par, aquele par, estamos a falar a junção dessas duas moedas. Estamos a falar a junção dessas duas moedas. Nesse caso, a junção do GBP, USD, do GBP e o dólar. GBP é libra esterlina. USD é dólar americano. Então, a junção dessas duas moedas formam um par. Aqui você tem que perceber que a moeda base, nesse caso, GBP, que é a moeda base, vai, digamos, determinar quanto equivale o dólar. Ou seja, aqui sempre, nessa parte onde tu vês a moeda base, que é o GBP, onde tu vês aqui o GBP, aqui, significa que isso aqui vale 1. Então, se aqui vale 1, o que a aparece está a dizer? De quantos dólares tu precisas, quantos dólares americanos, que é a moeda de cotação, quantos dólares americanos tu precisas para comprar uma libra esterlina? É isso. Quantos dólares precisas para comprar uma libra esterlina? Aqui, então, aqui onde é a moeda base, esse GBP aqui, esse GBP, que é libra esterlina, vale apenas 1. Então, precisamos de 1,5, como está aqui, 1,5, sempre 1,5, 12,58, para comprar uma libra esterlina. Então, creio que aí já deve ter ficado claro. Então, tem vários pares. Não é apenas USD, temos euro USD, deixa eu escrever aqui. Temos euro USD é um par. Aqui no euro USD você pode perceber que temos a moeda base, que é euro, e temos a moeda de cotação, que é dólar. Então, esse USD aqui é uma abreviação. Se você ver euro assim, EUR significa euro. Se você ver USD, você já sabe disso, é uma questão básica. Sabe que é dólar americano, como nós temos MZN. Agora, tem outras moedas, por exemplo, AUD. AUD, você vê AUD, tem que saber que este é dólar australiano. Se você vê, por exemplo, CAD, tem que saber que este é dólar canadense. Então, basicamente é isso. Só que nunca vão aparecer moedas assim separadas, sempre estarão em pares. Então, você pode encontrar USD CAD,
pode encontrar USD CAD. Aqui já estamos a falar um par de quê? Estamos a falar um par de dólar americano e dólar canadense. Agora, você pode encontrar também, por exemplo, USD, Audi USD, por exemplo. Então, aqui estamos a falar de dólar australiano e dólar americano. Agora, temos uma questão. Toda moeda que está aqui, essa parte, essa primeira parte, é a moeda base. Todas as moedas que estão aqui em frente ou são a moeda base. Significa que aqui é 1. Esse USD é 1. Então, queremos saber quantos dólares canadenses precisamos para comprar um dólar americano. No final, aqui vai aparecer um preço, por exemplo, 1,9345. Então, aqui, esse número aqui representa o dólar canadense. Aí está a dizer que para você comprar um dólar americano, você precisa de 1,9345 dólares canadenses. É basicamente isso. E sempre vão aparecer em pares. Sempre vão aparecer em pares. Nunca se esqueça disso. Sempre vão aparecer em pares. Agora, existem pares principais, existem pares exóticos. Existem pares principais e existem pares exóticos. Ok. Aqui nos pares, deixa lá, eu estou. Vamos olhar aqui no. Aqui, isso aqui é o gráfico. Nós já vimos, eu já te falei dos pares. Já te falei dos pares. Os pares são considerados ativos. Aqui estamos. Consegues ver minha tela? Consegues ver minha tela? Sim, consigo ver. Só que estou a ver com dificuldade. Consigo ver a tela. Só estou a ouvir com dificuldades. Isso deve ser nossa rede que anda a matracar. Ok, mas vou tentando assim aos poucos. Então, temos aqui pares de moedas. Aquilo que eu estava a dizer. Todas as moedas são pares. Por exemplo, aqui nós temos este par aqui, Audi CHF, que é franco suíço. Então, até aqui já vem a descrição. Dólar australiano e franco suíço. E depois temos aqui dólar Australian dólar, que é dólar australiano, e krona, que é República Checa, né? E temos aqui. Então, esses pares que nós estamos a ver aqui, se você for observar, vai perceber uma coisa aqui. Esses são pares raros de ser negociados. Por isso que são chamados de exóticos. Ou seja, menos volatilidade, um custo de negociação muito alto, portanto, não são atrativos à negociação. São pares exóticos. Isso que, o que nós fazemos? Nós procuramos pares com um spread, ou seja, o custo de negociação baixo, por exemplo, GBP USD, dólar americano e libra esterlina. É um par atrativo, porque o volume de negociação faz com que haja muitos compradores e vendedores no mercado. Fazendo isso acontecer, permite com que o custo de negociação, que é conhecido como spread, seja baixo. Seja baixo. Por quê? Porque tem maior gente a negociar. Agora, os pares exóticos são difíceis de ser negociados, porque o volume de negociação é baixo comparando com os principais pares. Então, é basicamente isso. É basicamente
Isso. Aqui existem vários pares de moeda. Dos principais, vamos, deixa eu colocar aqui. Os principais pares de moedas que nós temos, podemos encontrar Euro-USD, é um par principal. Euro-USD é um par principal. Temos GBP, USD, temos USD, CAD, temos USD, Yen, temos Euro, GBP, temos AUD, USD. Esses são pares principais, ou seja, são aqueles pares que você basicamente vai lidar com muita frequência com eles e vai negociar, porque eles são principais, o volume de negociação desses pares são muito diferenciados, porque são principais economias do mundo, têm indústrias fortes, têm capital e PIB muito alto, isso faz com que esses países e essas moedas estejam aí no centro das negociações. Ok, vamos passar aqui das moedas. Depois vais colocar as dúvidas, né? Ficamos com quantos minutos? Ainda não deu sinal, não, né? Ok. Ok, agora, existem alguns conceitos fundamentais aqui que você tem que absorver. Eu não sei se não é tanta informação, mas depois vais colocar as dúvidas. Temos agora 10 minutos. 10 minutos. Temos agora 10 minutos. Nesses 10 minutos aqui, eu vou falar um pouco sobre PIB e spread. Depois vamos entrar nas dúvidas. Então, nos conceitos chaves que existem no mercado Forex, esses conceitos são basilares, você precisa entender isso para não perder dinheiro, basicamente. Porque se você não entende isso, você não vai saber se está a ganhar, se está a perder, você não vai saber se está a arriscar mais ou se está a arriscar menos, você não vai saber se aquela uma corretora, o que são corretoras? São empresas que fornecem serviços de negociação, está a cobrar um spread alto ou baixo, se vale a pena ou não, qual é a margem da corretora, qual é a margem que eles oferecem, quais são as alavancagens que a corretora tem para mim. Então, esses conceitos vão te ajudar a decidir melhor qual corretora entrar, como arriscar, qual é o lote que eu tenho que utilizar, quantos pips eu ganhei nessa operação, quanto de spread está sendo cobrado. Então, essas são questões fundamentais. Primeira coisa, vamos falar sobre o PIB. PIB é a quarta casa decimal. Por que a quarta casa decimal? Muito simples. Porque o PIB, ele, os pares, queria dizer, o preço no mercado Forex tem mais ou menos 5 casas decimal. Por exemplo, vou colocar o mesmo exemplo que está aí, 1,000. Esse é o preço de, por exemplo, Euro-USD. Se você for observar, temos 5 casas, temos 5 números aqui, 4 casas decimais. Nesse caso, a alteração deste número aqui, o quarto, é o PIB. É a partir desse número que você vai controlar quanto ganha ou quanto perde. Porque esse número pode passar de, aqui é 1.1000, pode passar para 1,1007. Então, significa que o espaço entre este número e este são de 7 pips. Então, pips é a quarta casa decimal. É isso que você tem que ter em mente em todos os pares, exceto alguns, nesse caso em específico, que é o yen, todos os pares que tem yen japonês, que é essa moeda do Japão aqui, é que tem basicamente 3 casas decimais, porque fica assim, basicamente, o ien.
Então, excepto o iene é que aparece assim. Mas o restante dos pares, você vai ter que controlar a casa, a quarta casa decimal. Mas aqui também vai considerar, aqui nesse caso, 3. Vai considerar o 3. Então, é mais ou menos assim. Pips é a quarta casa decimal de todos os pares. Mas como é que eu vou saber? Como é que é? Muito simples. Na prática, você vai saber e juntos vamos aprender quando estivermos a ter a prática. Por exemplo, se nós formos ver, se você for a ver aqui no canto esquerdo, se você for a ver esse lado aqui, onde eu estou a riscar aqui, tem os números aqui. Esse é o mercado real, esse é o mercado. Se você for a ver aqui no mercado, tem aqui GBP-USD. Estamos a negociar uma moeda aqui, GBP-USD. Estamos aqui, Great Britain Pound e USD dólar, só para você confirmar. É o quê? É libra esterlina e dólar. E aqui tem o preço. Se você for ver, o preço tem uma, duas, três, quatro casa decimal é o PIB. A alteração dessa casa faz, você vai considerar como um PIB cada alteração. Se saiu de 4 para 5, se saiu de 4 para 6, 2 PIBs, assim sucessivamente. Ok. Acho que temos 5 minutos. Vamos lá deixar para dúvidas antes de prosseguirmos. Podes colocar aí suas dúvidas em relação ao que estamos a falar agora, ou em relação à aula toda, para não ser uma sobrecarga. Sim. Está-me a ouvir? Sim, estou te ouvindo perfeitamente. Alô? Estou te a escutar bem. Sim. Sim. Em relação a essa aula, eu não entendi bem essa última aula que estava a falar sobre hum, a a última aula não, o penúltimo slide e o último slide que você apresentou, eu não entendi sobre a moeda e não entendi sobre conceitos chaves. Gostaria que explicasse de novo para eu poder entender. O problema tem interferências, não sei se é problema de rede aqui ou lá, não sei. Não estou a perceber mesmo, não estou a perceber bem. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos escutar? Me escutas? Agora sim, estou a lhe escutar. Vamos fazer o seguinte. Talvez a rede não está boa. Mesmo se eu repetir, tu podes não escutar bem. Essa aula eu estou a gravar. O que eu vou fazer? Vou te enviar esta aula para tu assistires. Na quarta-feira, voltamos. Você vem com as dúvidas, eu vou dar um refresh da mesma aula, que já terás acesso. Eu vou pegar a aula, vou enviar para ti. E tu vais assistir. E na quarta-feira, vamos dar um refresh para tu me colocares dúvidas, outras Tá bom, cenas e, tá bom, certo. e prosseguimos. Certo? Certo, Certo, então eu vou encerrar a certo. aula.